Sejam todos bem-vindos. Givers Conference. Toda semana, um convidado ou um membro Giver tem a oportunidade de expor suas ideias e o seu conhecimento. Conheça a programação acessando conference.givers.club. E agora, Givers Conference. Com vocês, Cristiane Lacerda. Cris, é tua. O palco é teu. Bom, pessoal, acho que vocês conseguem ver o meu slide, minha apresentação? Sim, estamos vendo. Tá, Estamos perfeito. vendo. Então, eu estou encantada com tudo que eu vi do Givers até agora, tá? Parabéns, assim, achei o grupo muito legal. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que muito do que eu vou falar hoje, assim, está muito alinhado com o que vocês pensam. Eu fico muito feliz por isso. Eu acho que reflete sinergia, né? Quando a gente consegue alinhar. Eu adorei as pastilhas da saúde, adorei também as pastilhas do Covid. Vai ser muito legal. Então, muito prazer a todos. Meu nome é Cristiane Lacerda, eu sou diretora executiva na GHS Brasil. E o Fernando me convidou, o Saldanha me convidou, ele Fernando, na verdade, né? Mas o Saldanha me convidou para falar um pouquinho sobre os desafios que a gente experimentou nesse período de quarentena. Eu confesso que eu não tenho hábito de palestrar sobre o tema, então é um desafio novo para mim também estar aqui com vocês hoje, tentando dividir um pouquinho. Eu espero que o que eu vou apresentar para vocês hoje possa inspirá-los de alguma forma, né? Estou trazendo um pouquinho da minha história para a gente poder trocar aqui um pouco. E eu estava pensando como que eu vou contar para eles e tentar linkar esse universo todo dos desafios e como que a gente descobriu ferramentas aí para poder sair disso. Então, eu achei que eu tinha que começar lá atrás um pouco, né? Contar um pouquinho da história. Eu hoje sou diretora executiva na GHS. A GHS é uma empresa familiar, eu sou a segunda geração da família, então eu e os meus irmãos, a gente está atuando na empresa. Na verdade, é um grupo de 4 empresas, e a gente é a segunda geração dessas empresas, e eu fico à frente da GHS. Me formei em engenharia química, sou técnica em química também. Com as dificuldades da empresa, eu fui buscar uma formação mais profissional na área do negócio, então fiz um MBA na Getúlio Vargas, em São Paulo, em Gestão Estratégica e Econômica de Negócio. Estava sentindo necessidade de entender esse universo da empresa, né, da administração da empresa. A engenharia química não conseguia me proporcionar isso. Eu hoje estou fazendo engenharia de segurança do trabalho, então eu sou uma estudante nata, assim, gosto de estar matriculada em curso, já fiz mestrado, enfim. Sou casada, a gente conversou sobre isso no início. Sou mãe de 2 meninos lindos. Eu tenho dois garotos aqui em casa que estão aqui comigo esses 5 meses na quarentena em tempo integral. Durante a quarentena passei a estudar violão também, que era um sonho super antigo e consegui colocar em pauta agora. E tenho alguns trabalhos paralelos, porque eu acredito no NetWeaving, então sou super alinhado com esse tema. Eu acho que quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Então, participar desses grupos, principalmente nessa época da pandemia, foi fundamental, porque também eles doam muito, né? Como givers, assim, você está no meio de um grupo e a troca é tão intensa que você doa, mas você absorve também. Então, eu assumi a diretoria de marketing do Sindicato de São Paulo, que é um sindicato das indústrias de refrigeração e aquecimento aqui do Rio. Assumi o comitê de mulheres do Sindicato de São Paulo. Participo da ASHRAE também, que é uma sociedade mundial na área de refrigeração e climatização. Então, eu sou co-advisor do Student Branch da ASHRAE aqui do Rio e sou chair do Comitê Diversity da ASHRAE do Chapter Brasil. Então, eu assumi o Diversity agora esse ano. E assumi a presidência também da BMEC, que é uma Associação Brasileira de Engenharia Mecânica Industrial. Então, eu participo fortemente desses grupos, né, que é a FNM pela BMEC, a ASHRAE e o Sindicato. Então, só para vocês entenderem um pouquinho por que eu estou contando isso. É para vocês verem que assim, a agenda já é bem repleta, né? A agenda não é muito fácil, mas sempre a gente acha um espacinho para a gente poder doar mais um pouco. Eu acho isso importante, essa troca é sempre muito favorável. E aí, como a gente falou um pouquinho antes da GHS, quem quiser conhecer um pouquinho os trabalhos da GHS, mas o nosso propósito enquanto empresa é oferecer conhecimento, expertise técnica nas áreas de tratamento de águas, área interior e efluentes. Eu estou me especializando em segurança do trabalho porque a gente vai expandir esses serviços para a área externa também, para segurança ocupacional, mas isso ainda é um projeto que ficou um pouco interrompido esse ano. Então, o nosso propósito é oferecer mesmo conteúdo técnico através de produtos e ensaios, expertise operacional para a área ambiental, né, nos 3 pilares água, área e efluentes.
E aí, para vocês entenderem também o quanto que a gente se preparou aí para poder atravessar essa pandemia, eu vou contar para vocês que, assim, a pandemia, ela trouxe muita crise para muita empresa. Muitas empresas fecharam, muitas empresas estão passando por muita turbulência e nós tivemos um crescimento esse período da pandemia. E às vezes eu fico me perguntando por que a gente conseguiu alcançar um crescimento, né? É até ruim, às vezes, a gente compartilhar o crescimento quando tantas pessoas estão tão tristes, mas eu gosto de dividir isso para ser inspiração mesmo. Uma das reflexões que eu fiz, ela vai muito lá atrás, lá no início, lá no nosso propósito inicial de empresa, na construção do negócio. Eu acho que foi fundamental, foi uma grande oportunidade a gente ter construído lá atrás, porque agora a gente pôde utilizar todo esse suporte, toda essa estrutura para poder atravessar essa fase com impacto menor. Então, vou contar um pouquinho da história bem rápido para vocês, de como que a GHS foi construída. Na verdade, meus pais abriram a primeira empresa, a Potágua, mais ou menos em 76, 78. Os primeiros registros são de 78, mas a empresa começou mesmo a ser estruturada em 76. Tinha uma outra sociedade, a sociedade rompeu em 93, eles lançaram a Tecnágua com uma outra sociedade, também não foi adiante. Em 97, eles seguiram carreira solo, fundando a Hidroservice. Era Hidroservice até 2008, e aí GHS é a abreviação de Grupo Hidroservice, então é a empresa que está com a gente nas mãos da família mesmo, na configuração familiar desde 97. Foi fundada em 97, eu já trabalhava na Tecnágua, né? Eu já sou da época da Tecnágua. Em 2001, meus pais falaram assim, Cris, eu acho que está na hora de modernizar a empresa. A empresa tinha um computador só, a internet ainda era uma coisa mais nova, a informática era uma coisa mais nova, os processos já estavam migrando. Eu falei, não, a gente tem que modernizar, acho que a gente tem capacidade, tem que modernizar. Então, nós começamos a estruturar a empresa, estruturar procedimentos, estruturar processo, implementar software e deixar a gestão mais ágil. E aí, com isso, as vendas foram aumentando, nós tivemos que construir um novo laboratório, nós tivemos que construir um novo laboratório em 2004, que já era, assim, 5 vezes maior do que o laboratório que a gente tinha. E aí, quando foi em 2013, a gente chegou à conclusão de que o laboratório não suportava mais a gente construiu agora, em 2015, nós ampliamos, e já estamos agora numa nova ampliação, que estava prevista para 2020, eu pedi para interromper um pouquinho, mas que vai retomar as obras agora em outubro. Num crescimento contínuo, e em paralelo a gente foi estruturando todos esses processos. Então, vou dizer para vocês que assim, ter o processo estruturado nos proporcionou a certificação das ISO 9001 e 14001 e da ISO 17025, que é voltada para a área de laboratórios. E aí, em 2008, nós iniciamos o processo de exportação da empresa, e por isso o nome mudou de Hidroservice para GHS, porque Grupo Hidroservice a gente não conseguia falar em língua nenhuma, ninguém absorvia. E aí nós deixamos a GHS Brasil atendendo o mercado nacional e a GGS Chemicals, que atende o mercado externo, sendo que o fomento da exportação está temporariamente interrompido por conta de outros cenários que a gente estrategicamente preferiu. Tá. E nós viemos aí registrando os nossos produtos, nós viemos ampliando o escopo de serviços e viemos estruturando a empresa, trocamos de software, e isso num processo contínuo. Vocês verem que até a linha do tempo traz até 2018, eu não atualizei ela, mas a gente continua mesmo em 2020, a gente está aí até o final do ano, eu pretendo liberar a última fase do laboratório. Não foi da noite para o dia. Eu trouxe a linha do tempo, assim, acho que eu nunca mostrei a linha do tempo para ninguém que não fosse interno da GHS, assim, isso é a primeira vez. Mas eu achei interessante trazer essa linha do tempo para que vocês entendam que, assim, nem sempre a gente constrói agora, nem sempre é na hora da pandemia, nem sempre é na hora do estresse. Pelo contrário, a gente tem que construir cenários enquanto está tudo muito calmo. É quando está tudo muito calmo que a gente constrói a estrutura, que a gente constrói o alicerce, a base da empresa. Porque no momento da pandemia, não é isso que acontece. No momento da pandemia, no momento da crise, a gente tem que ter um timing muito rápido, a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande, e por vezes a gente, se não tem essa estrutura, é por isso, às vezes, que a gente não consegue, de fato, ter uma estrutura para sustentar essa turbulência que a gente vive. E vamos falar um pouquinho sobre o chefe e o líder. Então, a gente está falando sobre liderança, né? E eu achei importante, essa figura é uma figura que circula amplamente aqui sempre. É importante a gente entender o chefe e o líder. Mas não essa coisa caricata aí que o pessoal mostra, porque toda vez que eu vejo essa figura, eu sinto até um arrepio, eu confesso para vocês. Eu queria
falar um pouquinho para vocês da visão do líder, e falando enquanto líder. Eu também concordo que essa postura do chefe autoritário e mandão, ela não funciona com as equipes, e eu não sou assim na minha vida pessoal, não sou assim na minha vida pessoal, eu acho ruim, a pessoa é aquele líder que manda, mas não sabe pôr a mão na massa, não sabe como fazer, então ele não sabe nem estimular a equipe a segui-lo. Então, eu concordo com esse líder que é o líder engajado mesmo, que eu estou lá com a mão na massa, e quanto mais estressada a empresa está, mais mão na massa, e essa figura dele puxando a corda é muito o que eu falo para a minha equipe, né? Que a gente tem que ter a rédea do negócio. Então, eu acho que é isso, eu sempre tenho na minha mente que eu tenho que ter a rédea do negócio, eu tenho muita rédea, muita empresa na mão, eu concordo com essa figura. O problema é, quem é esse líder? Quem é esse cara que está na frente puxando todo mundo, puxando toda a empresa, puxando todo o time, puxando todas as pessoas, todas aquelas expectativas? Quem é esse cara? Eu vejo poucas pessoas voltando o olhar para ele. Para mim, para vocês que são líderes, né? Quem é esse cara? Eu vou contar para vocês, esse cara é só um ser humano. E eu levei muito tempo para assimilar isso. Então, estou dividindo aqui com vocês, porque durante muitos anos, hoje já tenho maturidade, eu acho um pouco mais de maturidade, né? Maturidade a gente vai alcançando ao longo dos anos, mas eu tenho um pouco mais de maturidade para chegar aqui e dizer para vocês assim, eu me entendo enquanto ser humano. E, na verdade, nós somos um ser humano que estamos motivando, impulsionando outros seres humanos. Se de tudo que eu falar hoje aqui, eu conseguir plantar essa semente em vocês, eu vou ser aqui muito feliz. O que eu queria inspirar vocês, acima de tudo, é que a gente se entenda enquanto ser humano. Nós não somos máquinas, nós não somos a empresa, nós não somos o produto, nós somos seres humanos impulsionando outros seres humanos a produzirem algo. Se a gente esquece isso, a gente esquece a base, né? Que é o ideal ou é o propósito de qualquer ser humano. Nós não estamos sobrevivendo, nós estamos vivendo. Então, durante a pandemia, agora eu não lembro se foi numa das meditações com o Tadashi Kadomoto, que eu sou super fã dele, ou se foi numa live do padre Fábio de Mello, que também sou seguidora e sempre ouço ele, mas eu sei que no momento em que eles falaram, eu anotei. Eu tenho um hábito terrível, né? Minha parede é cheia de post-it. Quando eu ouço uma frase e eu gosto e quero absorvê-la, eu colo na parede. Então, eu tirei uma foto do post-it que está aqui na parede, e todo dia eu leio essa, porque a gente não está sobrevivendo. Não é sobreviver, é sobreviver. Nós estamos vivendo. E dentro dessa experiência humana de vida que nós temos, o que nós temos que fazer para que essa vida seja, de fato, alinhada com os nossos propósitos, com os nossos sonhos? O que a gente tem que fazer para conseguir ser feliz e se equilibrar nessa corda bamba, nessa loucura toda que nós vivemos no dia a dia? E aí eu coloquei para vocês o que eu penso, um pensamento muito meu. Vejam bem, eu sou só engenheira química, gente, eu não sou coach, não sei, eu sei que eu não tenho a técnica e tal, eu tô passando para vocês a experiência, o que eu aprendi nessa vida até hoje, assim, o que eu acho de principal, é que a gente tem que estar na balança sempre com os nossos propósitos, os nossos valores. Eu tenho que reconhecer qual é o meu propósito de vida, quais são os meus valores que eu não abro mão, para que eles não entrem em conflito. Eu tenho que alinhar isso. O Saldanha falou, né, que o propósito dele era auxiliar outras pessoas. Se você não vai de encontro a isso, você está nadando contra a corrente, você vai ser infeliz e você não vai ter sucesso, né? Com certeza não. Você vai dar uma energia, uma carga ruim para aquele trabalho. Só que os teus propósitos e os teus valores têm que estar alinhados com as tuas ações. Eu nem posso ter ações que não estão alinhadas com os meus propósitos e valores, e não posso ter propósitos e valores desalinhados com as ações que eu estou tomando. Então, quando a gente consegue equilibrar isso, eu acho que a chance de sucesso é muito grande. E na hora que você para, reflete, consegue pôr isso em prática, vocês vão ter certeza, você pode ter certeza que a chance de sucesso vai ser muito maior. E quais as características que eu vejo que um líder ele tem que ter, as principais características aí de um líder? Resiliência, não tem jeito. Enquanto engenheira, resiliência para mim é algo que a gente atribui ao material. Eu tenho um pouco de resistência nessa palavra, mas ela é a melhor palavra mesmo para a pessoa que está ali naquele momento. Na primeira semana de pandemia, quem se destacou foi quem nem titubeou na tomada de decisão, né? O líder ele não podia ter medo, ele não podia ter receio, ele não podia ter nada. Era assim, arregaça a manga e agora começa. Certo ou errado faz. Não dá tempo, né? De repente você está se afogando e você já tem que ter toda uma construção de pensamento para você tomar a decisão certa. Agora, não construir esse pensamento antes, toma a decisão. Porque a chance de você se afogar é muito grande. Então, a resiliência nessa hora, ela tem que ser gigante. Chova ou faça sol, você tem que estar firme e forte lá, levando a tua equipe, senão o negócio aí que ele vai afundar mais rápido.
Tem que ter empatia. Gente, não dá. Nós somos seres humanos lidando com outros seres humanos. Se a gente não entende, não reconhece o outro ser humano que está atuando conosco, essa relação ela já está fadada a ser muito ruim, né? A não ter sucesso. Então, a gente precisa entender o ser humano enquanto ser humano. Quais são as aspirações do outro ser humano? Quais são as limitações dele? Às vezes, aquele time não é para você. A gente não tem conexão, né? Não adianta. Ele vai ser para um outro grupo, mas não vai ser para ti. Então, a gente precisa entender... Eu ontem escutei uma frase do Pedro Superti, do Fator X, que o Saldanha falou também, vou até ler para vocês. Ó. Ele colocou que o líder consegue explicar o que o liderado sente melhor do que ele mesmo. Sou super fã do Pedro Superti, assisto sempre que dá as Magic Mornings, então, e gosto muito das frases dele sempre acabam indo para a parede mais vezes. A gente tem uma boa capacidade de comunicação é tudo, né? Meu marido sempre reclama um pouco, mas eu falo que o óbvio, ele precisa ser dito. Então, mesmo que você ache que é muito óbvio aquilo, diga, porque a responsabilidade pela comunicação é de quem está dizendo, não é de quem absorve. Então, a gente precisa ter uma ótima capacidade de comunicação. A gente precisa ser influente, precisa influenciar pessoas. Claro, quem vai seguir um líder que o cara não se sente influenciado por eles? Tem que ser modelo para ele. Ah, mas isso dá trabalho. Ok, bem-vindo ao time dos líderes. Então, né, se a gente assume o papel de liderança, a gente precisa ser influenciador de pessoas. A gente precisa ter senso crítico, e para ter senso crítico a gente precisa construir pensamentos, então, não vou dar spoiler, mas eu falo no final sobre a questão do estudo. A gente precisa estar sempre se atualizando, precisa estar sempre estudando, precisa estar sempre absorvendo coisas novas, precisa sempre estar lendo. E, claro, disso tudo que a gente vive, de todas as experiências físicas, de todas as experiências mentais que a gente vive, a gente vai construindo o nosso senso crítico, vai construindo o nosso modus operandi, né, que é super importante. E mais que tudo isso que eu coloquei até agora, a gente precisa ter inteligência emocional. Não dá para titubear, né? O líder ele precisa ser, acima de qualquer coisa, equilibrado emocionalmente, porque é isso que vai fazer com que a tua equipe te siga, né? Eu vou falar que eu levei uma rasteira recentemente em que o meu emocional ele deu uma fraquejada, porque nós somos seres humanos, não esqueçam disso nunca, e rapidamente eu tive que me recuperar, porque a equipe sente, e na hora que a equipe sente, eles também estão com as fragilidades dele, eles caem, né? Porque em geral eles estão fortes porque eles estão te vendo forte. E se você cai, eles caem junto. Então, a gente precisa ter muita inteligência emocional e precisa estar trabalhando isso. Como que a gente trabalha inteligência emocional? Eu hoje vi vários exemplos aqui, achei que o Givers está dando um suporte incrível nisso, né? A gente tem técnicas para trabalhar isso, a gente pode ter gratidão. A gratidão, ela traz muita inteligência emocional. É impressionante quando você começa a praticar a gratidão, quando aquilo te retorna, enfim. Então, eu acho que a gente está bem suportado aqui no grupo para ter esses recursos. E aí eu trouxe aqui um print de um post do Francisco Neto, do Francisco que esteve aqui com vocês também, que o Saldanha citou antes, que ele fala sobre o mundo VUCA. A gente já vinha vivendo esse mundo VUCA, né? Para quem não sabe, VUCA de Volatile, Uncertainty, Complexity e Ambiguity. Ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse é o nosso mundo que a gente já estava vivendo antes da pandemia, né? Então, como a complexidade é muito grande, as ambiguidades são muito grandes, a gente tem expectativas muito distintas entre pessoas numa velocidade de informação, de tecnologia avassaladora. Ele já era esse cenário. Quando a gente começou a pandemia, isso tudo só aflorou. Porque a gente teve isso tudo que a gente já estava vivendo e fomos tirados da nossa caixinha, né? A gente foi tirado da nossa rotina, nos foi negado ir e vir. Nós tivemos que ir para dentro de casa em cenários completamente diferentes. Então já era um VUCA lá fora e virou um VUCA aqui dentro, né? Que eu sempre brinco com isso. De repente pegamos pessoas que não estavam habituadas àquilo e colocamos numa caixinha. Eu tenho profissionais da GHS hoje pedindo, pelo amor de Deus, para voltarem para o dia a dia. Assim, pediram para voltar para o físico, porque não estavam aguentando mais levar o trabalho home office, porque não estavam aguentando conviver com a sua vida ali na rotina, porque não estavam habituados àquilo. Eu sinto isso também. Estava até brincando antes de começar com a Silvia e com o Saldanha. Antes eu tinha tempo no avião, eu viajava muito, tinha muitas horas de voo, né? Que você batia papo com uma pessoa no avião, batia papo com uma pessoa no aeroporto, isso foi cortado. Foi cortada aquela conversa que você tinha paralela, aquele ir e vir. Então você transformou tudo numa grande complexidade. Só que isso foi para você que é líder e foi para a tua equipe também, foi para a tua empresa também, foi para o teu cliente também, foi para o teu fornecedor também, foi para todos os players que estão contigo. Como que você vai controlar isso na tua mente e na mente de todo mundo? E aí, mais uma vez, gente, se destacou quem tinha inteligência emocional e que conseguiu conduzir isso da melhor forma.
fácil? Não é, não foi, né? Não foi mesmo. Quando começou a pandemia, na verdade, um pouco antes, que já estava começando na China, e por conta, começou, na verdade, a acender o alerta por conta das máscaras que já estavam faltando no mercado, e como a GHS trabalha com análises de microbiologia, a máscara cirúrgica para a gente é um EPI, e começou a faltar e começou a ficar muito mais caro. Então, em fevereiro, eu chamei a equipe e falei, gente, isso vai acabar trazendo algum transtorno aqui no Brasil. Então, a gente começou a estocar máscara no início de fevereiro. E aí eu lembro do exato dia em que a mídia noticiou o fechamento da Disney. Quando noticiou o fechamento da Disney, eu reuni os gerentes. Eu falei, olha, se fechou a Disney, vai fechar o Brasil. Não tem, gente, desculpa, mas é que a Disney na minha cabeça era assim, como que vai fechar o parque da Disney? Com certeza vai fechar o Brasil. Fechou a Disney, vai fechar o Brasil. E o que a gente vai fazer? E aí a gente sentou e conversou e definimos o que a gente não abriria a mão. Né? Assim, eu acho que foi legal essa conversa. Já foi uma conversa virtual, porque meus gerentes estão espalhados pelos estados do Brasil. A GHS é uma atuação ponta a ponta do Brasil, está bem espalhada nos diversos estados. Então, reuni todos eles e falei, o que a gente vai fazer? O que a gente não vai abrir mão? E o que vamos abrir mão? Acho que isso foi bem bacana, porque assim, a gente tinha que saber o que a gente também tinha que abrir mão, porque os investimentos iam ficar escassos, né? Primeira coisa que a gente não abriria mão era da integridade da equipe. E eu lembro perfeitamente, até foi um gerente de Brasília que falou, Cris, o pessoal já está começando a ficar preocupado com o plano de saúde, porque quando você tem doença, a primeira coisa que as pessoas se preocupam é com a saúde, né? Então, a primeira preocupação do time foi se a gente não ia excluir o plano de saúde. Claro, porque se o hospital particular ele já tem as suas falhas, imagina a unidade pública. Então, a gente assumiu uma posição de que, assim, ninguém larga a mão de ninguém. Isso foi uma posição da GHS, outras empresas assumiram outras posições, eu estou compartilhando com vocês qual foi a nossa posição. Então, a gente assumiu a posição que nos 3 meses que a gente imaginou que fossem os mais críticos, né, já está passando mais de 3 meses, a gente não mandaria nenhuma pessoa embora. Eu vou dizer que isso foi a decisão mais arriscada que a gente tomou, mas foi a mais assertiva. E nós conseguimos manter o time, porque mandando a pessoa embora, além dela não ter o recurso do salário, ela perderia o plano de saúde. Então, a gente foi o primeiro compromisso. O segundo compromisso bem forte é porque nós trabalhamos com uma amostra que ela perde validade, ela perde garantia. Então, por exemplo, algumas amostras nossas, elas têm que ser analisadas com menos de 24 horas. Ok, no momento que a empresa teve que parar a atuação, a gente parou de coletar, não precisaria analisar, mas algumas amostras já estavam no laboratório. Tem amostras que a gente analisa com 7 dias, com 15 dias. Então, a gente tem amostras que ficam ali estocadas para serem analisadas em determinado tempo, e a gente tem que respeitar esse tempo. O que a gente faria com essas amostras? Se eu paro no laboratório, eu perco essas amostras. Então, eu não tinha como parar o laboratório. Se eu paro no laboratório, eu perco cepas padrão, que eu tenho que ficar replicando elas. Eu tenho vários processos, principalmente na microbiologia, que se eu paro no laboratório, eu perco aquilo tudo. Então, eu tinha que montar uma estrutura para manter o time do laboratório dentro do laboratório. Só que para manter o time do laboratório dentro do laboratório, eu tinha que diminuir quem eu podia tirar, porque eu ia diminuir o contato deles. Isso muito antes deles estarem falando de isolamento social, a gente já estava pensando nisso no GHS. E aí vem o segundo problema, home office, que assim, você sai totalmente da tua caixinha e no momento que as empresas ainda não estavam falando em home office. A gente teve esse papo uma semana antes do pessoal começar, de fato, a migrar no home office. Como a gente vai botar no home office? A empresa está sem recurso, a gente não vai ter investimento nisso. Falei, ótimo, pega os computadores desktop, pega um carro e cada um leva para uma casa. Como a gente mantém uma estrutura de TI bem forte, o departamento de TI é bem bacana, eu sou super grata para eles, eles rapidamente foram, algumas casas eles foram pessoalmente, algumas eles fizeram remoto, e meio que fizeram uma estrutura bem amadora, mas uma estrutura possível que a gente pudesse pôr as pessoas em casa. E quem ficou trabalhando na empresa, nós disponibilizamos os carros da empresa para que eles pudessem se juntar em grupo de 4, 5 pessoas no máximo, e os que moravam mais perto, eles pudessem não ter que usar o transporte público. Bom, assim foi, a gente teve praticamente 0 casos de Covid, nós tivemos alguns casos, nós inclusive tivemos 2 mortes dentro da empresa, uma delas inclusive foi do meu avô, foi uma perda que foi logo nos primeiros 15 dias, que além de tudo tem isso, né? A gente já está com todo esse turbilhão emocional, ainda vem uma pancada da vida e você... Eu lembro exatamente de estar no enterro do meu avô, na sexta-feira santa, que ele foi enterrado, olhar para aquilo e falar, gente, agora, mais do que nunca, a gente não pode desistir, né? Porque outras pessoas vão perder outras pessoas e eles estão apaixonados pela empresa, sempre foi. E eu falei, cara, eu fico muito grata por ter essa inspiração. Então, a gente precisava manter essa garantia dos nossos produtos. E precisava garantir o caixa. E o que a gente vai fazer para garantir o caixa? Vários projetos em andamento interrompe. O que não for crucial
agora interrompe. Inclusive, nós selecionamos vendas, eu vou falar sobre isso mais um pouquinho. Nós selecionamos o que a gente venderia e o que a gente não venderia, porque tem vendas nossas que demandam uma rotina externa maior, e eu não podia contar com a minha equipe numa rotina externa maior. E tem vendas que são mais simples, então a gente tinha que selecionar o que a gente venderia e o que não venderia e controlar esse caixa. Então, corta o que é supérfluo, corta tudo que for supérfluo e mantém o dinheiro focado principalmente nas pessoas e no que a gente tem que produzir para poder vender aquilo que já está vendido. E isso foi assim, essa foi a nossa primeira conversa e foi o principal que nós chegamos à conclusão. E aí, o que a gente tinha que fazer a partir disso? Só para te avisar, tá, Cris? Já passou o tempo inicial, eu vou te dar mais 10 minutinhos, tá bom? Tá, vou acelerar aqui, tá quase acabando. Então, a gente tinha que assegurar o trabalho presencial para quem estava, estruturar o home office para quem foi para o home office, garantir essa operação a nível nacional, porque a nível nacional as cidades não interromperam no mesmo tempo, né? Então, o lockdown não aconteceu simultaneamente em todas as cidades do Brasil, então a gente tinha que alinhar essa operação, porque você tem uma operação muito forte na Bahia, o Rio de Janeiro está interrompido, como que eu alinho isso? O avião é nosso principal meio de transporte de amostras, a gente teve um aumento de mais de 8 vezes em alguns picos, isso foi um custo que a gente teve que assumir isso, não tinha como fazer, e criar novos canais de vendas, e foi quando a gente conheceu o Armando e o Saldanha, que vieram, Deus manda, né, também eu acho que é isso, o universo conspira e manda aí pessoas para poder criar esses novos canais para a gente, foi meio bacana essas experiências, que era uma experiência que a gente não abria antes da pandemia, né, e nós abrimos. E foi uma experiência tão bacana que a gente não vai fechar nunca mais, eu espero. Tá. E quais as lições, então, que nós aprendemos aqui para compartilhar e inspirar vocês? Comunicação tem que ser clara e transparente. Se eu falei para o time, não vamos mandar ninguém embora, não vamos mandar ninguém embora. Se eu falei para o time, vai ser assim, vai ser assim. Porque no momento que você fala A e executa B, nunca mais eles confiam em você. Então, eu acho que a comunicação tem que ser o mais clara. Eu gravei muito vídeo, mandei para eles, a gente mandou muita mensagem, a gente fez muita reunião, justamente para que a gente deixasse o mais claro e transparente possível. Nós fizemos muita comunicação para o cliente, quais eram os riscos dele estar cancelando aquele contrato, o que ele ia sofrer, o que a gente podia abrir mão, o que a gente não podia abrir mão. Então, a comunicação é extremamente clara e transparente também com o cliente final. A gente precisa cuidar do time, porque assim, na hora que a pandemia termina, que você volta com uma equipe crua. Se você tiver que contratar agora, e olha que felicidade, nós mantivemos a nossa equipe. Eles continuam tendo a mesma expertise que eles tinham antes da pandemia, eles têm agora como experiência extra, né? Com uma porrada extra e uma experiência, uma vivência extra. Estabelecer prioridades, então foi muito crucial a gente estabelecer em prioridades e investir em marketing. O nosso marketing deu um pico, assim, que a gente não tinha essa cultura do marketing tão forte na empresa, mas foi fundamental. A Cris Paim está até aí com a gente também, ela está participando aqui com a gente. Quem está cuidando da Multi, está cuidando todo o nosso marketing, foi crucial para a gente o quê? Conseguir abrir novos canais de vendas. Porque quem não é visto não é lembrado, né? Então, isso é crucial. Então, você está perdendo recurso, você está perdendo fôlego e investe em marketing. Você precisa aparecer. Aí que você precisa investir mais em marketing ainda. Inclusive, Saldanha é um cara genial em marketing, assim, sempre que eu converso com ele, eu sempre aprendo bastante. Então, eu acho que é isso. Marketing a gente tem que investir mesmo. Definir quem é teu produto-chave. Produto-chave, nem sempre, dependendo da crise, ele vai mudar. Então, o que era meu produto-chave antes da pandemia, ele virou outro na pandemia. A gente tem que saber o que vende e quais são as condições de venda, quais são as condições de execução daquele produto naquele momento, né? Isso é importante. Fluxo de caixa, tem que fazer um controle diário. A gente tem que saber quem está entrando, quem está saindo, para a gente não quebrar, né? Muitas empresas quebraram porque não tinha o fluxo de caixa tão na mão, tão na rede. Quem cuida do nosso, inclusive, é o Francisco, que assim, é outra bênção que aconteceu antes e que a gente mantém. Estoque. Com crise não dá nunca dá para você manter o estoque descontrolado, mas no momento da crise você tem que pegar e olha teu estoque, porque ele vai ser um ralo de dinheiro e você vai acabar se endividando mais ainda se não cuidar. E se antes a gente tinha que manter um plano B, para vocês agora tem que manter um B, um C, um D, talvez um E. Então mantenha planos se der erro. É uma análise de risco, né? Em outras palavras, manter um plano B. Você faz uma análise de risco. Se isso der errado, o que eu tenho? Qual é a minha ação imediata? Eu tenho que estar com isso planejado, nem que seja na mente. Se não tem no papel detalhado, tenha pelo menos na mente, porque no momento que você precisar, você vai ter uma ação mais imediata. Busca ajuda. Então, participar do Givers. Você está em grupos que vão te apoiar, que vão te suportar, que vão estar vivendo experiências. É excelente, principalmente em momentos de crise. E compartilhe suas experiências. Se você compartilha sua experiência, a pessoa vai ter uma outra opinião e aí juntos a gente consegue sair dessa. Estuda. Gente, sempre. Estudar assim, sempre e muito. A gente sempre tem que estar obtendo conhecimento. Porque a gente só vai ter senso crítico, só vai ter que montar plano B, C, D, E,
se a gente estiver aprimorando os nossos conhecimentos. E o mundo é VUCA, lembra que eu falei? Então, a gente tem constante mudança. A gente está em constante mudança. O nosso estudo também tem que ter constante mudança. A gente tem constante aprendizado. Isso é sempre, sempre, tá, gente? Eu vou terminar aqui com uma frase do Jorge Lehmann, que eu acho super importante. O livro dele é sensacional, inclusive recomendo. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Gasta a mesma energia, consome o mesmo tempo. Então, cuidado quando a gente está com aqueles sonhozinhos pequenos, né? Gasta o mesmo tempo. Fazer certo ou fazer errado consome a mesma energia. Só que o certo ele vai te dar um resultado melhor, o errado talvez não. Você faz um projeto, faz uma coisa mais meia boca, assim, às vezes vai te dar um resultado meia boca. Então, e vai te consumir ao mesmo tempo e a mesma energia. Então, por que não a gente pensar maior e fazer essa provocação diária nossa, né? Saldanha, desculpa se eu estendi, aí eu falei que eu ia estender, já comuniquei antes, comunicação clara e transparente, desculpa aí. Desculpa, eu acho que eu passei aqui, eu deixo meus contatos, se vocês quiserem compartilhar a experiência também, enfim, o Saldanha também tem meus contatos, deixa que quiserem seguir lá no Instagram também, Lacerda_Cristiane, fiquem à vontade. Obrigada por terem me ouvido, eu espero que eu possa ter inspirado vocês um pouquinho.